Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Ricardo Godoy, do Cozinha no Papo, e hoje a gente vai fazer uma receitinha de risoto. Você acha que risoto é uma coisa difícil de fazer, tem dificuldade, acha uma coisa muito cabeluda? Eu vou te mostrar que não nesse vídeo, tá? Eu vou fazer uma receitinha de risoto para o Dia das Mães. Se sua mãe é como a minha, ela gosta de uma coisinha um pouco mais agridoce, então eu vou fazer um risoto de morango com coco e abobrinha. Essa combinaçãozinha de coco com morango eu adoro e eu vou mostrar pra vocês que ela é super bacana, tá bom? Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui, segue a gente nas nossas redes sociais e bora pra receita. Então galera, os ingredientes para esse nosso super risoto. Uma cebola inteira picada, 4 dentinhos de alho picado, coco em fitas, legumes liofilizados, queijo parmesão em cubinhos, vinho branco, abobrinha picada, uma abobrinha picada, uma caixinha de morango picado, uma xícara e meia de arroz arbóreo, sal e pimenta do reino. Outro detalhe aqui, a gente não vai fazer o caldo de legumes. Por que eu não estou fazendo ele hoje? Para ser uma receita super tranquila de você fazer, sem muitos passos, sem muitas etapas, para você não ficar perdido na receita. Tá? Só lembrando que se você estiver mais habituado a fazer o risoto, for uma coisa tranquila para você, você quiser fazer o caldo de legumes e usar nessa receita, você pode, vai ficar mais gostoso. Mas como esse risoto ele tem uma complexidade bem grande de sabores, né? Ele vai morango, abobrinha, vinho, etc, etc. Ele não vai fazer tanta falta assim no nosso sabor. Quesito sabor, ele vai estar bem completo já, tá bom? Não tem toda essa necessidade do caldo, beleza? Vamos começar o risoto, meus amigos? Ó, a gente começa colocando a manteiga, dando uma derretidinha nela. Aqui o fogo médio, tá? Com a panela já quente. Aí eu vou dar uma douradinha no alho. E eu vou explicar, assim, 99% dos chefes douram primeiro a cebola, depois o alho. Eu sou mais inteligente que eles, eu sou melhor que eles? Óbvio que não. Eu vou explicar o porquê que eu prefiro dourar o alho primeiro. A justificativa de você dourar primeiro a cebola e depois o alho é que o alho ele doura primeiro, né? Ele chega num ponto antes do que o da cebola. Só que quando a gente está dourando o alho primeiro aqui, quando eu vier com a cebola, ela vai soltar a água e vai parar o cozimento do alho. Então não tem o risco do alho queimar. Então esse risco não tem. Tá vendo que ele está dourado já? Eu acho que se eu colocasse essa cebola todinha aqui primeiro e colocasse o alho depois, vocês concordam comigo que eu ia ter que colocar uma quantidade bem menor de alho, porque senão ia ficar aquele gosto de alho cru? Então por isso que eu não gosto, tá? Eu gosto de fazer dessa forma aqui, contrariando a grande maioria dos chefs que você vê aí na televisão. A gente tem sempre uma água já quente ali do lado, tá? Que, como eu expliquei no começo do nosso vídeo, pode ser o seu caldo de legumes, tranquilamente. Aí deu uma refogadinha na cebola, a gente já vem com arroz arbóreo. Colocou o arroz arbóreo, aí a gente fica mexendo ele direto. Aí o que vai acontecer aqui? Deu uma fritadinha aqui no arroz com a cebola e o alho, a gente já vem com o vinho branco e deixa ele evaporar. E esse é o processo básico de risoto, tá? Todo risoto tem esse início, esse processo. Às vezes pode diferir um pouco se você quiser usar alguma outra bebida alcoólica, outro tipo de ácido ao invés do vinho branco, você pode aqui, tá bom? Você pode usar uma cachaça, pode usar um conhaque, você pode usar um espumante. E aí beleza, ó, ele começou a cozinhar aqui já. E aí o que vai acontecer? Você vai colocando o seu caldo de legumes ou água que eu estou usando aqui no meu risoto aos pouquinhos.
Coloca um pouco e vai mexendo até dar uma secadinha. E a gente vai fazendo esse processo por uns 15 a 20 minutinhos, que é o tempo de cozinhar o grão do arroz. E aí eu vou explicar direitinho qual é o ponto dele para a gente servir, tá bom? Ó, galera, aqui já tá na metade do processo, tá vendo, ó? Já deu uma boa enxada, tá vendo, ó? Ele já tá mais homogêneo e já tá ficando cremosinho, tá vendo, ó? Quanto mais a gente mexe, mais ele vai ficando cremosinho assim. Aqui, nesse ponto aqui, ele já deu uma enxada legal, ele já tá do meio pro final, então 70% deles pronto já. A gente já tá aqui mexendo há uns 10 minutos. E aí eu vou acrescentar a abobrinha. E aí você tem a opção de fazer dar uma pré-assada nessa abobrinha. E aí já colocar bem no final mesmo da receita. Mas aí eu não quis fazer esse processo aqui, que é para vocês não se assustarem, não chegar já metendo o pé na porta, né? Falando assim, mano, já vamos colocar uma receita super elaborada, super complexa, com uma complexidade bem grande de etapas, né? Então por isso eu já vou colocar a abobrinha do meio pro final da nossa receita, para ela aí já cozinhando, para quando chegar no final do processo ela não tá crua. E a abobrinha não tem necessidade também de ela estar super cozida e molenga. Eu não gosto e ninguém gosta, né? A maioria das pessoas não gosta, né, na verdade. Bom, então a gente vai colocando, se ela der já só aquela cozidinha, uma murchadinha assim, com o próprio calor que já tá aqui, já é o suficiente para nossa intenção aqui, beleza? Meus queridinhos, ó, o ponto dele aqui, ó, já tá quase uns 15 minutos aqui na panela. A gente vai sempre colocando água ou o seu caldo. E ó, ele já tá quase perdendo esse branquinho no meio dele. O arroz, ele tem uma marquinha de amido dentro dele. Conforme ele vai ficando completamente cozido, ele vai sumindo e vai ficando completamente translúcido. Porém, eu gosto dele não completamente translúcido, não completamente cozido, então eu deixo ele mais al dente. A maioria das pessoas que gostam de risoto, são versadas em risoto, elas comem o risoto al dente. Então, ó, a minha abobrinha também tá al dente, e aí eu vou agregar o morango, tá? Que essa é o nosso grande diferencial aqui do risoto, da nossa receita, que vai deixar a sua mãe impressionada com esse sabor rico e complexo. E aí agora, já no finalzinho, ó, a gente coloca o queijo parmesão. Você pode pôr ele ralado. Vou deixar uns cubos bem rústicos mesmo, tá? Que ele vai dar aquela derretida, vai ficar, maravilhoso. E aqui com ele já quase pronto, por último de tudo, eu vou colocar o sal, a pimentinha do reino, ele já está pronto. E aí, por último de tudo, eu vou colocar o coquinho em fita. Por que por último? Para ele manter uma certa crocância, dar uma textura bacana. Você pode, se você não gosta muito de coco e não acreditar na minha dica do morango com coco, você pode usar uma castanha do Pará, uma castanha de caju, o que você achar melhor, tá bom? Esse é o nosso super risoto, esse é o ponto dele. Vocês vão se surpreender com o sabor dele, tá? Eu garanto pra vocês que ele é muito gostoso.